Gostaria de convidar o próximo palestrante, Rafael Guimarães, presidente da Hughes. Olá. Boa tarde. Meu nome é Rafael Guimarães, eu sou o presidente da Hughes aqui no Brasil. E é interessante ver tanta novidade sendo apresentada aqui, né? Eu vou contar uma história. Quando eu entrei na Hughes há 20 anos atrás, eu estava na Promon, mexia com comutação de pacote, na época era o início da internet, né? E recebi uma proposta para ir para a indústria de satélites, que era a Hughes. E eu lembro que uma pessoa que eu prezo muito, né, considero um mentor, chegou para mim: puta, não faça isso porque satélite não tem mais 5 anos de vida. Isso foi há 20 anos atrás, né? Então é interessante ver como essa indústria mudou, né? Como tem tanta coisa sendo feita. E o que eu vou fazer aqui, né? Falar um pouco de 3 aspectos que eu acho importante compartilhar com vocês. A questão da banda larga direto para o usuário final, né? Que isso aí é um desdobramento de uso de frequências mais altas, a banda Ka, tá? Isso aqui é um caso prático aqui no Brasil. Vou falar de um projeto de baixa órbita, em que a Hughes está envolvida como acionista e como desenvolvedor do que a gente chama do ground segment, né? Estações terrenas, os gateways e os terminais, que é a OneWeb. E vou falar também de um outro aspecto, que é a comunicação móvel, tá? É uma coisa bem rápida, mas é mais ilustrativa. Depois eu estou aí para conversar com vocês. Bom, uma coisa interessante para falar: esse ano a Hughes está fazendo 50 anos de Brasil. Então o cartãozinho de CNPJ da empresa é de 30 de março de 68, né? E como é que é essa história? Essa aqui é uma linha do tempo, bem simplificada. A empresa foi criada aqui, né, do ponto de vista jurídico, para participar do processo de venda dos primeiros satélites para o sistema Telebrás, tá? Então, a série A e série B, se não me engano, foram vendidas pela Hughes, tá? Em 91, a gente mudou um pouco a atuação, a gente começou a vender equipamento. Então, o que eram as hubs e as estações remotas? E o mercado naquela época, isso era antes da privatização, era basicamente de banco. Então, os grandes bancos, eles compravam hubs e remotas, colocavam em agências, em caixas eletrônicos e montavam dentro de casa verdadeiras operadoras de telecom, né? Tem banco aqui no Brasil que chegou a ter 200, 300 pessoas só cuidando de telecom. Com a privatização, esse mercado desapareceu. As operadoras começaram privatizadas, né? Começaram a se estruturar para atender melhor o mercado corporativo. E esse mercado da Hughes, que era, na verdade, a gente estava atuando para ocupar um espaço que não era atendido na época antes da privatização, que era fazer com que um banco, por exemplo, tivesse condição de conectar uma agência bancária ao CPD. Então, eles faziam isso com satélite, né? Compravam os equipamentos, compravam da Embratel na época o segmento espacial e faziam essa comunicação. Com a privatização, esse mercado morreu de vender hardware, né? Ficou um mercado de nicho. Então, em 2003, na verdade a decisão foi antes disso, mas em 2003 a gente mudou o nosso negócio no Brasil e começou a prestar serviço de comunicação corporativa usando o satélite. Então, a operadora focada em comunicação por satélite, a gente usava o nosso equipamento para prestar comunicação por satélite, de novo, para banco, muita coisa para governo, para outras operadoras também. A gente fazia o que a gente chama de complemento de rede, né? Então, uma operadora como a Oi ganha um projeto grande, 5 mil pontos. E é normal que uma parte desses 5 mil pontos, por exemplo, num banco, sei lá, 500, a rede da Oi não chega, ou a rede da outra operadora não chega, isso é normal. Eles complementam com satélite, a gente faz muito isso também. Fazemos também hoje muito backhaul de celular, que é você chegar com aquele link grande, né, que o Fábio Alencar falou, numa cidade, e com ele a operadora celular ilumina a cidade, 2G, 3G, 4G. Então esse é um negócio que a gente chama de enterprise, né, o corporativo. Então isso começou em 2003. Em 2010 teve um fato importante: a Hughes foi adquirida pela EchoStar, né? E a empresa, a EchoStar, tinha ambições. Ela comprou a Hughes basicamente por 2 motivos, né? Primeiro, porque ela só tinha basicamente um cliente, que era uma empresa irmã, que é a Dish. E segundo, que ela não tinha nada fora dos Estados Unidos. Então ela comprou a Hughes primeiro para diversificar a base de clientes e segundo, para ir para fora dos Estados Unidos. E nesse segundo aspecto, ela decidiu fazer com que a Hughes levasse o serviço de banda larga por satélite, que era um sucesso nos Estados Unidos, para outros países. E o Brasil foi o primeiro país que a Hughes, né, a empresa, tomou a decisão de investir.
Então, a decisão foi mais ou menos em 2013, né? Onde tomou-se a decisão e mandou-se construir, na verdade a gente contratou da Eutelsat, todo o payload de banda K num dos satélites da Eutelsat, que é o 65 Extra. Tá? Então essa decisão foi tomada, o satélite foi construído. Em julho de 2016, a gente lançou o serviço que a gente chama de HughesNet, que é o serviço de banda larga, vamos falar assim, residencial. Então o foco da empresa é prover banda larga para, por exemplo, uma residência que está numa área mal atendida ou não atendida por uma operadora, né? Como o Jefferson mostrou, que tem muita região mal atendida no Brasil. Esse ano tem um outro fato importante nesse processo de banda larga. A gente acabou de montar a operação usando um segundo satélite, agora é o payload do satélite da Telesat. Então toda a banda Ka dele no Brasil a gente comprou também. Tá? Uma coisa importante que vai acontecer, desculpa, em 2020 e 2021, a terceira e a quarta fase desse projeto vai acontecer. Tá? Vou falar um pouquinho disso agora. Atuação eu falei, né? A gente está aqui, apesar, por exemplo, do satélite, a cobertura hoje, o serviço está disponível aqui na zona sul do Rio, no centro, a gente não vai gastar tempo tentando vender aqui, isso aqui não é o foco. Aqui são áreas bem atendidas, bem servidas, né? Tem competição, 2, 3 operadoras com serviço bom. Nosso foco é a área mal atendida ou não atendida. E tem muito assim, inclusive em borda de cidade. Vocês não têm ideia a quantidade de assinantes que nós temos na cidade de São Paulo, não é na grande São Paulo, na cidade de São Paulo, no município de São Paulo. Então, você vai saindo do centro, as bordas do município de São Paulo, só ali a gente tem 400 assinantes. Para vocês terem uma ideia, que saindo aqui do Rio, por exemplo, vocês podem ter certeza que você está entrando numa outra realidade. O Brasil não é Rio, São Paulo, Belo Horizonte, não é isso, né? Então, você vai para o interior, é uma outra realidade. E é aí que a gente atende, né? Aí a gente atende, aí a SAT vai fazer a mesma coisa, tá? Focando nessas áreas mal atendidas. Então, muito do público de agronegócio, pequenas e médias empresas, e o foco é residência, tá? É o mercado residencial. O que vai na casa do assinante, tá? É bom tangibilizar isso aí. Então, é uma antena parabólica, parecida com a antena de TV por assinatura, né? É um pouco maior. Está usando hoje uma antena de 74 centímetros. Então, vai lá um instalador, o cara vai e instala. Na casa do assinante tem esses dois equipamentos aqui, né? Um modemzinho, parece um modem aí de TV a cabo, de NET, da Vivo, uma operadora normal, um negócio bem pequeno, e um Wi-Fi, tá? Então, é isso aqui que vai na casa do assinante. Então, depois que o técnico sai e faz a instalação, ele está com banda larga, 10, 20, 30, 40 mega, dependendo do plano que ele contratou, tá? E a área de cobertura. Então, como eu falei, na fase 1, que foi 2016, a gente usando esse satélite aqui, que é da Eutelsat, nós começamos cobrindo 4.000 municípios, mais ou menos essa mancha aqui, tá? A fase 2 é agora em 2018, o satélite agora, a gente está começando a fazer as primeiras instalações comerciais, né? É um outro satélite, na verdade aqui é 63, tá? A posição não é 62, é 73, mas o fato é, a gente acrescenta mais 1.000 municípios na cobertura, tá? Então, no Brasil tem 5.560 e poucos municípios. Então, 5.000 desses municípios agora estão cobertos com essa fase 1 e a fase 2, tá? Então, o satélite, esse 63 aqui, agora em outubro, novembro, está começando a operação nesse satélite. Na fase 3, a gente vai colocar, basicamente, duplicar toda a capacidade que a gente tem no Brasil. Então, tem um satélite, que foi o da Eutelsat, o segundo satélite entra esse ano. E em 2020, esse satélite já está em construção. Este é um daqueles satélites que o Jefferson mostrou. Ele tem quase 700 gigabits de capacidade, né? Não é tudo aqui no Brasil. Ele ilumina Estados Unidos, Canadá, México. Mas a gente pegou aqui e botou mais capacidade em cima do Brasil. Então, basicamente, duplica tudo que a gente tem em 2020. Então, todos esses 3 satélites são geoestacionários, tá? Um detalhe, pessoal, a gente tem escutado, inclusive eu tive na Anatel há umas 2 semanas, o pessoal fala muito, agora criaram uma expressão que do ponto de vista de imagem, ela é legal, né? O tal do Tratado de Tordesilhas, não sei se vocês já escutaram. O pessoal fala que as operadoras passam um risco aqui e não querem saber do lado esquerdo, tá? Isso é uma bobagem, tá? Se vocês plotarem qualquer infraestrutura do Brasil, qualquer distribuição de torre de celular, 2G, 4G, 3G, estrada, seja lá o que for,
ela está aqui, a população do Brasil está aqui. Então não tem nada específico no que a gente está fazendo. E a dinâmica de uma operadora privada, como é a gente, né, a gente tem que colocar onde que a população está. Então, é importante fazer esse contraponto, porque é uma figura que fica fácil na cabeça das pessoas, né? Mas existe tratado de Tordesilhas para antena de celular, para estrada, malha ferroviária, qualquer coisa que vocês olharem e plotarem no mapa, vocês vão ver isso aqui. Todo mundo sabe disso, né? A lógica é muito simples. Esses satélites, eles têm spot beams, né? É como se fosse uma célulazinha de celular. Tem que ver onde vai colocar. E só faz sentido colocar uma célula daquela onde tem um potencial demanda. Tá? Então, infelizmente para a gente, tem região aqui que não se justifica. Tá? Porém, uma outra coisa que a Rios está trabalhando é uma constelação de órbita baixa. Eu vou falar um pouco, chama-se OneWeb. A Rios ela é tanto acionista dessa empresa, é uma empresa nova, quanto ela é a empresa que está desenvolvendo e vai fabricar os gateways e os terminais remotos. Tá? Tem um filminho aqui, vamos ver, Mauro, eu me esforcei aqui para esse filme passar. Está com som aí? Primeiro, vocês veem que é um sistema para cobrir de fato o mundo todo, né? Tem um aspecto importante por trás do plano de negócio, que é conectividade móvel, avião e navio. Você tem a conectividade total, mas para a gente no Brasil vai possibilitar ter cobertura onde hoje a gente não tem. E uma outra coisa interessante, e aí se você pensar na visão do cara que teve essa ideia, ele pensa num terminal remoto, que ao contrário de hoje, né, quando o assinante faz a compra comigo, eu tenho que mandar um técnico lá. É um cara que vai, tem escada e tudo mais, é um cara profissional. Ele tem que achar o satélite, né? Tem que ter um negócio, um ajuste fino para achar o satélite. A visão aqui é o seguinte, é que não precisa mais achar o satélite. Então, os satélites estão rodando. Então, o terminal, em função da antena, ele vai, literalmente, uma criança vai colocar ele em cima do telhado, se o pai deixar subir no telhado, bota lá no telhado, e ele vai se achar, tá? Então, essa é a visão. Então, além de você ter cobertura em qualquer lugar, você tem um sistema que dispensa uma instalação complicada. O desafio aí, como o Mauro falou, é a antena, né? A antena é eletrônica, né? Está num patamar de custo hoje que não é razoável, não é viável para isso, mas tem tanta empresa apostando em coisas desse tipo que a aposta da indústria, né, de quem está investindo nisso, é que esses preços vão cair. E aí, de fato, é uma revolução. Tem um terminal desse que ele vem com uma estação radiobase 4G LTE embutida. Então, olha só, você chega numa cidade, você joga aquilo ali, puxa a antena do LTE e alimenta. E a partir daí você tem o sinal de LTE, a cobertura e o backhaul. Então, você chega com aquilo ali e vai colocando isso aí onde você quiser. Então, essa é a visão, né? Fora o fato de você colocar isso em avião, em navio, qualquer aplicação móvel. Então, esse negócio, na verdade, o slide está errado. Tem 2 gateways já montados, funcionando, né, com o loopback. Alguns satélites sobem esse ano e aí começa a fase de teste para ver se esse negócio, como é que esse negócio se comporta, né? Porque a quantidade de handoff é como se fosse uma rede celular, onde ao invés do assinante ficar mudando de célula, né, as células ficam passando lá em cima. Então, é o handoff de uma célula para outra o tempo todo, milhares de vezes. Então, esse é o desafio desse sistema aqui, né? E a Rios está construindo isso. Mas isso é futuro. Eu trouxe um outro filme que eu queria mostrar para vocês. Isso aqui é o seguinte, a gente pede para nossos instaladores, sempre que estiver fazendo a instalação, pô, manda vídeo, manda foto. Toda instalação nossa tem foto e a maioria tem vídeo, né? Como é que o cara chegou e tudo mais.
Então eu vou mostrar para vocês aqui, né, dentro do lado português do Tratado de Tordesilhas, qual é a realidade do Brasil. A gente que mora aqui em Rio, São Paulo, a gente não tem muita ideia. Então são imagens reais, né, que nossos instaladores mandaram de instalações. Pode colocar o som? Continentais. Todos os dias percorremos quase 5.000 municípios, levando internet de qualidade para o campo, praia ou pequena empresa. Nossa rede de vendedores e instaladores nos envia diariamente centenas de vídeos, mostrando as dificuldades e os obstáculos de conectar o Brasil de verdade. Conheça agora um pouco do dia a dia HughesNet. Olá galera, é isso aí, ó. Fazer a instalação aqui. Mostra aí a ladeira aí, sabe? O carro não sobe aqui. Temos que fazer a instalação, subindo com material. No estado mais rico do Brasil. HughesNet aí do Brasília, galera. Olha, o cara montando antena pra nós aqui num monte de abelha em cima da casa ali, não tinha aviso, e o rapaz foi, tive que arrumar uma roupa pra ele trabalhar aqui, ó. Vem devagarzinho, para. Peraí, cara, não tô vendo ela. Ah, meu, não se mole. Pare. Não, vambora. Ô, pela. Chegou um cavalo. Ô, pela, velho. Tá tudo aí, tá? Deixa molhar não. Bora. Oxe, vai, rema aí. Oxe, ei, menino! Segura aí, agora vai pegar uma. Estamos atravessando aqui o Rio Una. Devagar, rapaz. Oxe. Tá dando 70 reais. Aí, ó, tá tudo aqui, ó, com a antena. Os negócios tá tudo aqui guardadinho. Que pedra, fiado. Vem, reto. Meu Deus do céu. Romper obstáculos, ultrapassar fronteiras, conectar pessoas onde quer que elas estejam, para diminuir barreiras. Esse é o dia a dia da HughesNet. Está acontecendo hoje, né? Então hoje devem ter mais 300 instalações, algumas tipo essas assim, que foram feitas, né? Então é um negócio bacana ver que de fato está se ajudando um monte de gente, né? Como todo mundo falou aqui, eu queria que o preço fosse mais barato. Hoje o preço está em torno de R$200, entre 240 e R$200. Para quem mora aqui, né, São Paulo, Rio, é um preço caro, para 10 mega, 20 mega de velocidade. Mas quem está aqui, esse negócio é muito barato. Tem gente que a gente aborda, né, no interior e o pessoal acha que a gente está falando errado, o vendedor. Você tem certeza que é isso o preço? Então, essa é a realidade de grande parte do território brasileiro, né? Nós temos os privilegiados que moram naquelas 300 cidades, onde tem competição, e tem metade da população que está morando e está mal atendida, né? Então, isso aqui é um negócio bacana, é real. Agora, eu queria mudar de assunto, né? Eu me lembrei de uma coisa. E como a Marinha está recebendo esse ano o Atlântico, né, o porta-helicóptero, eu me lembrei de um assunto em que, de fato, a Rios está na vanguarda. Não tem empresa próxima da Rios no que diz respeito ao que eu vou mostrar agora, que é transmissão de satélite embarcado em helicóptero, e onde o sinal ele tem que atravessar as blades, né, as pás do helicóptero, né? Então, imagina, é uma comunicação de radiofrequência, e ele está transmitindo, e está sendo interrompido ali milhares de vezes, né? O desafio aí é manter o sinal de pé. Tá? Então esse é um negócio que a Rios está reconhecidamente no topo da tecnologia. Aí eu me lembrei, vou mostrar para vocês aqui para finalizar.
terminal está montado embaixo das pás, né? A aplicação aqui era a lei de monitoração, né? Então forças internas dos Estados Unidos. Era um teste de HD, a imagem é deturpada de propósito. Isso é o que permitiram a gente mostrar, né? Então, a ideia aí é ter um link de banda larga num helicóptero, né? Não sei se vocês viram ali, são 2 terminais, aquele teste ali, são 2 terminais. Quando o helicóptero gira, vocês viram que a imagem não interrompe, ele troca de um terminal para o outro, né? De um lado para o outro, além de estar passando o sinal pela face, né? Então é um negócio super interessante, está tendo procura lá, a Hills é uma grande fornecedora das Forças Armadas, Forças de Defesa de uma maneira geral americana, né? Então eu me lembrei, já que ia falar com a Marinha, vocês estão recebendo esse ano o Atlântico, só para terminar aqui minha apresentação. Ok? Obrigado, pessoal. Obrigado, Rafael.